Oi, meu povo, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do porquê que fotografia é arte. E se é arte, quando é arte? E a gente vai entender como é que isso afeta você no seu dia a dia, na prática, e não somente como uma reflexão teórica. Para isso a gente vai analisar algumas fotos mais caras já vendidas na atualidade. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Camila Verdovetto, eu atuo na fotografia há mais de 10 anos, sou professora de foto e também historiadora da arte pela FRJ. Então, se você não me segue aqui, que toda semana tem vídeos com dicas de fotografia, e me segue no Instagram também, porque a gente tá sempre por lá. Pera aí, antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado pra te dar. Nos dias 26, 27 e 28 de outubro vai rolar o desafio Pare de Fotografar, Faça Obras de Arte. E para se inscrever é muito fácil, só clicar aqui no link da descrição e se cadastrar. Espero lá. Pra gente entender melhor como essa situação de fotografia é arte, não é arte surgiu, a gente vai ter que voltar lá no início da fotografia, quando a fotografia iniciou junto com a pintura. Então a gente tinha de referência a pintura, que ela era feita... Não, pela sentar na frente da câmera, pela é muito metida. Gente, essa parte vai ficar preto e branco, vocês me aguentam. A pintura... Luísa Mel, pega isso, Luísa Mel. Esse gato não foi maltratado durante a cena desse vídeo, tá bom? Tá bom. Eu não aguento esse gato, cara. Como é que pode um troço desse? Isso é muito metido, bicho. Então a gente tem que voltar um pouquinho na história pra gente entender. Quando a fotografia surgiu, a gente tinha como experiência, a gente era acostumado com a pintura. Gente, ela é muito modelo, não aguento. Ai, Feloy. Deixa eu me concentrar. Gente, eu juro que eu não tô segurando um saco de whiskas na frente dela. Ela tá aqui porque ela quer. Ai, Deus. Então, só pra gente entender como é que começou essa treta da fotografia é arte, não é arte, por que é arte, quando é arte, eu vou voltar lá no início dela, tá? Quando ela surgiu, a gente tinha como referência a pintura. A pintura era tudo que a gente conhecia em relação à reprodução de imagem, a desenho e tudo mais. Então a gente usava a pintura para fazer retrato. Quando a fotografia surgiu, ela dependia de um aparato mecânico, da câmera, né? Ela depende até hoje da câmera. E na época, como a pintura ela era feita só pelo ser humano, a fotografia não era considerada arte. Eles olhavam para isso aqui e falavam, passa por um negócio mecânico, passa por uma câmera, não é o fotógrafo que faz a foto, é a câmera que faz. Engraçado que esse pensamento tá aí até hoje, né? Vocês param pra pensar quando você vai em alguma festa e tira foto de alguém e o pessoal fala, nossa, que câmera boa que você tem, né? Olha de onde vem. Lá do início da fotografia, gente, pelo amor de Deus. Mas voltando. Esse pensamento, ele foi tido por muito tempo, até que começou a entender, o pessoal começou a entender que, embora era usado um aparato para fazer as fotos, as escolhas eram feitas pelo fotógrafo. Então, toda a interferência que havia na fotografia, escolha de ângulo, lente, se eu vou enquadrar uma certa coisa ou não vou, todas essas interferências são interpretações da realidade. Se isso é uma interpretação do fotógrafo, ela não tem como ser correspondente ao real. Ou seja, se eu interpreto algo, eu coloco uma carga cultural em cima, eu coloco a minha vivência em cima. Esse olhar, esse recorte de mundo é parte da sensibilidade do fotógrafo e isso faz com que a fotografia seja arte, sim. Mas foto manipulada no Photoshop e tudo mais. Qualquer escolha que você faça referente ao real, ao que você está vendo, é manipulação da imagem. Então, se eu estou vendo uma cena e eu escolho jogar uma luz nela, eu estou manipulando a realidade. Se eu vejo uma cena e eu escolho retratar isso com uma lente X ou uma lente Y, ou mudo aquele ângulo de visão, isso é uma manipulação do real. Tudo é manipulação do real, porque parte de uma ideia que você está tendo, uma interpretação do que você está tendo. E isso é arte. Ok, então se fotografia é arte e quando eu estou fotografando eu não consigo me retirar 100% da cena, embora a gente tenha essa câmera aí interferindo, o olhar do fotógrafo ainda importa, por que eu devo me preocupar se eu estou fazendo arte ou não, se é arte? Bom, vamos deixar as coisas mais claras. À medida que a gente consome foto, na velocidade que a gente consome, hoje em dia vocês podem ver pelo Instagram e tudo mais, essa velocidade acaba levando a uma alienação. Essa alienação pode retirar o fotógrafo da imagem. Fez sentido? Por quê? Porque quando eu trabalho no modo automático, a câmera acaba tomando mais conta da foto do que eu.
do que meu processo criativo, do que meu olhar. Eu acabo deixando essa automação existir. E isso coloca a arte em detrimento do aparato. Por isso que a tia briga tanto em relação a fotografia não pode ser industrial, ela tem que ser artesanal, porque cada vez que eu produzo uma imagem, eu tenho que ter esse tempo com ela, eu tenho que parar para pensar no que eu estou fazendo, o ângulo que eu quero fazer. Eu não posso deixar que seja um processo automático. Essa automação tira toda a arte do seu retrato, transforma ele em um processo mecânico, em um processo industrial. Então, embora a fotografia seja tida como arte, essa alienação da rapidez que a gente tem que produzir hoje acaba deixando isso meio questionável. Ou seja, se deixa isso meio questionável, é sempre uma luta. Eu não posso dizer para vocês, hoje eu tenho 12 anos de estrada, eu só produzo arte. Não é bem assim. Toda vez que eu me coloco no campo para a produção de imagem, eu tento buscar uma fotografia mais artística e menos mecânica. Então isso é um processo. Toda vez que eu me proponho a fotografar, eu tenho que estar ali disputando com a câmera para não deixar esse processo sem sensibilidade, sem vida. Então eu disputo com o tempo, eu disputo com a agenda, eu disputo com o mecanismo e eu não deixo que essas coisas interfiram no meu processo de criação. Eu primeiro concebo o conceito da imagem para depois colocar ela em produção. Eu não posso pensar através do mecanismo. Fez sentido? Por exemplo, eu tô com uma câmera aqui que tem uma lente 28-80. Nossa, que lente estranha. Pentax, né? Vamos lá. Então, se eu pegar essa 28-80 e falar, ok, eu tenho a lente 28-80, eu vou fotografar em 28 porque minha lente é 28. Eu estou condicionando o meu processo de criação a um aparato já existente. Você tem que partir da ideia, você não pode partir do mecanismo. Fez sentido? Eu não posso pegar minha câmera e partir disso. Eu tenho que chegar em casa, fazer o projeto de imagem, entender quem é meu cliente, estudar a história dele, conceber luz, cor, cenário, e depois ir para o campo de batalha e não fazer o contrário. Partir do resultado para conceber o processo. Então, fazer tudo sempre igual retoma aquele questionamento lá do início. Se fotografia é arte, porque eu tô ali reproduzindo uma coisa com um aparato mecânico. Tá, tia, já entendi então. Mas o que que essa consciência de que fotografia é arte, como buscar isso vai me afetar no dia a dia? Bom, você se conscientizando que você precisa buscar essa fotografia ensaio a ensaio, vai fazer com que você consiga levar sua foto a um outro patamar, agregar valor no seu trabalho, não precisar lotar uma agenda a longo prazo. Então, tudo isso é processo. A gente sabe que uma vez a gente tendo um trabalho mais artístico, ele vai ser um trabalho mais único, mais pensado no cliente, e isso a longo prazo tem um valor que não se mensura. Tanto que tem fotografias hoje no mercado que valem muito dinheiro. Por quê? Porque são inéditas, porque apresentam uma coisa nova. A gente vai analisar aqui algumas para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Então, para começar aqui, eu trouxe essa foto do Andreas Gursky, que foi vendida a 3,35 milhões de reais. Eu tive que olhar. Ah, não, é dólares, gente. É dólares tá vezes 6? Gente, é muito dinheiro. O que acontece nessa foto aqui? Analisando ela. Ai, tia, mas é só uma foto de um mercado. Na verdade, isso aqui é uma dollar store, tipo o 99 que tem nos Estados Unidos, que vende tudo, de pasta de dente, a guaranazinho, tudo lá. A questão dessa foto é como o Gursky interpretou isso. Então é um cenário que a gente já conhece, né? É uma fotografia de um lugar batido, banal, e ele trouxe uma nova interpretação para isso. Ele apresentou um lugar banal novamente. Por quê? Porque quando ele colocou essa foto planar, ele deu a sensação visual de que isso é um desenho, é uma pintura, é um tapete, é uma textura, enfim, esse monte de coisa, esse monte de consumismo, esse mercado, te traz uma outra ideia visual quando você olha para essa imagem. Essa imagem ela é tão valiosa, ela é arte, porque a gente consegue destituir o significado inicial dela. Vamos parar para pensar aqui num outro exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, a fonte do Duchamp, o Duchamp, ele trouxe o mictório para o museu. Ah, mas tia, todo mundo sabe que é o mictório, todo mundo sabe. Mas aquela apresentação de mictório como uma fonte, como algo diferente do que a gente já estava acostumado a ver, ninguém conhecia. Então, o Gursky, ele faz justamente isso. Ele pega algo banal, que a gente passa batido todos os dias, e reapresenta aquilo com um novo significado. Então, fotografia não é só um registro, é uma apresentação de uma ideia, um novo conceito. Há algo de inédito aqui. Embora seja um lugar totalmente batido,
O ineditismo está justamente na forma como ele apresentou, na ideia que ele colocou, na concepção dele. A visão do Gursky trouxe essa imagem para um lugar de arte. Aí, a tia trouxe, porque polêmicas são sempre boas, uma outra foto. Uma foto do Peter Lik, que é uma das fotos mais caras da humanidade, já vendidas, assim. Essa foto, ela vem depois da do Gursky, ela é de 2014, e ela é muito polêmica, porque a gente questiona muito a questão da arte nela. Por quê? É uma foto linda, super bem exposta, é uma foto de muita qualidade técnica, a gente vê que tem essa preocupação estética na imagem. Mas vamos entender isso aqui. Essa foto foi arrematada por 6,5 milhões de dólares, tá? Faz suas contas em casa que dá negócios. O que acontece? Por que essa foto não é vista como arte? E porque alguns críticos concordam comigo, inclusive. Embora, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em campo estético, a gente pensa no que é belo, a gente não trata a arte somente disso. A arte, ela tá muito ligada a campo intelectual também. Antigamente, quando a gente questionava se fotografia era arte, a parte da arte, da pintura, ainda era muito condicionada a questões de paisagem, era uma pintura mais voltada para a reprodução. Depois do modernismo, a pintura passou a ser campo intelectual também, passou a discutir conceito, coisa que a fotografia faz hoje. Então, não tem sentido trazer uma foto dessa em 2014 que só lida com paisagem, com beleza, e não traz nenhuma questão conceitual, nenhuma ideia nova a ser discutida. Ela apenas é uma apresentação do que está sendo visto. Não há nada aqui que me leva a uma reflexão, a um pensamento intelectual, a uma concepção nova de mundo, diferente da foto do Gursky. Na foto do Gursky eu penso modernidade, eu entendo isso como uma beleza do mundo cotidiano. Eu vejo esse mercado, me vem muita coisa à cabeça. Me vem modernismo, me vem banalidade, me vem tapete persa, me vem essa ideia de reprodução humana que é uma loucura. Me vem muita coisa. Quando eu olho a foto do Peter Lik, não me vem nada. Eu vejo uma paisagem bonita e acaba aí. Vocês conseguem perceber a diferença? Mas a foto do Peter Lik é muito mais vendável do que a do Gursky. Talvez, mas dentro do mundo da arte a gente percebe que foto e arte são coisas que quando você passa em frente, você não pode sair despercebido. O que é arte? Vamos deixar a coisa bem mais simplista. Se eu tô passando meu dedo lá no feed do Instagram, e eu paro naquela foto, olho e falo, nossa, bonita, e continuo vivendo sem que aquilo me afete, isso não é arte. A arte tem que te instigar a pensar algo diferente. Você não pode ser a mesma pessoa quando você viu aquela foto. Ela tem que te levar a reflexões sobre o mundo que talvez você nunca tinha pensado antes. Então, esse tipo de enfrentamento, de impacto, a arte tem que ter. E não precisa ser bonita. Eu posso ver um filme que me deixa chocado, que me deixa triste, que me dá medo, mas tem que criar algum impacto na minha vida. A foto do Peter Lik, ela passa batido. A do Gursky, não. Talvez, inclusive, porque você olhou essa foto e falou, nossa, eu não pagaria 3 milhões. Esse tipo de pensamento seu já faz isso ser arte, porque já te levou a um questionamento que talvez você não teria antes. A do Peter Lik, não. É uma foto que passa, batido. Não leva a grandes questionamentos, não leva a questionamento se isso é arte ou não. A gente passa e faz assim. O Duchamp, quando levou o mictório para o museu, a coisa virou uma polêmica. Entrou um questionamento imenso se aquilo era arte ou não, e a forma como ele apresentou aquilo para o mundo era tão inédita que fazia com que aquilo se tornasse arte quase de imediato. Entende? Esse ineditismo, essa nova concepção, traz isso como que a gente chama de ready-made, que é o já visto, né? Isso criou uma nova categoria de arte, inclusive. Então, com a medida que o tempo foi passando, a gente começou a entender a arte não como algo que fosse em detrimento de talento, em manufatura, em artesania, que dependesse da mão humana, mas muito mais como uma concepção, uma ideia. A gente tem grandes artistas hoje que concebem a obra e terceirizam a obra. Então, ele não necessariamente precisa colocar a mão ali. A obra é ideia. E o que a gente vê na fotografia também é um reflexo desse tipo de arte que tem sido vista agora. Uma coisa interessante que eu vou até colocar aqui para vocês darem uma olhadinha enquanto a gente está conversando, alguns lugares na China têm especialistas em reprodução de obra. Então tem o cara que faz 1 milhão de céu igual, o cara que faz 1 milhão de arvorezinhas iguais. Essa reprodução técnica é perfeita, como a foto do Peter Lik é. É uma reprodução perfeita, mas é uma reprodução. Não tem nada de novo, nada de inédito. A briga da tia com vocês é vocês seguirem essas tendências de moda
de tratamento digital e reproduzirem a mesma coisa. Isso já foi superado na arte. Por que a gente não supera isso na fotografia também? Uma outra coisa interessante que essa imagem do Pirelli traz pra gente como reflexão é um vídeo excelente que tem na internet do F-Stoppers, até vou colocar um pedacinho aqui pra vocês, deles fazendo a mesma trajetória que o fotógrafo fez. Então, o que aconteceu? Essa foto foi feita num canyon, no Arizona, e eles levam os turistas lá e reproduzem a mesma cena da foto feita. Então joga lá a poeirinha para fazer a sombra do fantasma e tal, e as pessoas tiram a mesma foto em 1 milhão de câmeras diferentes. Vocês vão ver isso. Reprodução. Quando cai na escala industrial, perde o conceito, a ideia. Tudo bem que não é manufatura, mas ainda assim depende de ineditismo, de conceito, de ideia. Se você pega essa ideia e reproduz em massa, ela perde o contexto. A não ser que isso ligue a algum conceito. Por exemplo, a gente tem a pop art. A pop art, ela é feita pensando em reprodução. Por quê? Porque a pop art, ela foi um movimento que questionava a ideia de cópia, de reprodução. Então a gente tem as Marilyn Monroes pintadas, todas em série. Isso é uma ideia que se apresenta, se vende uma ideia. A arte, ela é muito mais ideia do que beleza. Então, uma vez que a gente volta a arte para um aparato mecânico de reprodução em massa, de indústria, já fica questionável. A gente já volta aquele questionamento lá no início da pintura, se é arte ou não, porque está sendo reproduzido em massa. Da mesma forma que os chineses fazem com os quadros de pintura, também é reprodução em massa. Isso perde valor da aura que a gente chamava. Tem um livro que é interessante de vocês lerem, que é do Walter Benjamin, que é antigão. Eu até tive que copiar o nome aqui porque é meio trava-língua. É a obra na era de sua reprodutibilidade técnica, que é de 1955, cara, olha isso aqui, né? Não, é 1935, gente, mais velho ainda. E ele lida com coisas tão atuais, que são questões que a gente pensa tanto, que toda vez que, tipo, praticamente é obrigatório em todos os cursos de universidade esse livro. É importante vocês lerem, porque eu acho que fala muito essa questão da aura, da obra, reprodutibilidade da obra e a forma como que isso vai se perdendo conforme vai se reproduzindo em massa. Aí eu trouxe aqui uma coisa que é engraçada. Inclusive a gente podia fazer uma tentativa aqui, né? Tem um vídeo que vocês estão vendo agora, que é de um lugar turístico em Bali. Eu adoro viajar, mas eu tenho total pavor de lugar turístico. Por quê? A gente vê essas coisas e a cultura sendo industrializada. Você vai para Paris, por exemplo, você vê uma Paris sendo vendida que nem sempre reproduz a realidade dos parisienses. Então se coloca tudo numa caixinha e se vende um modo de vida como algo cultural. Da mesma forma que você vai para Bali, como você tá vendo aqui no vídeo, eles vendem as fotos como algo cultural. E aí você chega no Heaven, no Gates of Heaven, e acha que tem um lago lá. Por quê? Porque os coitados lá, não tô falando mal deles, tá? Eu acho que isso é uma forma de se ganhar dinheiro e se você não tem o cliente, você não tem quem faça, ok? Então o problema aí é quem consome, não é quem produz. Os caras colocam um vidro embaixo da tela do celular para fazer um espelho d'água. Então aquilo se reproduz em massa, você tem foto atrás de foto. É idêntico. E é justamente isso que eu quero que vocês tenham consciência na hora de produzir ensaio de vocês. Não fazer uma reprodução em série. Fotografia não funciona assim. Não é porque a sua luz deu certo no cliente passado, na noiva passada, que você vai fazer a mesma para essa noiva. Cada pessoa é diferente, você tem que respeitar a cultura dela, a história dela, de onde ela veio. E aí se você olha essa foto do Gates of Heaven, você fala, gente, mas tinha água lá? Aí você chega lá e vê aquela fila de gente, 700 pessoas para tirar a mesma foto, você se pergunta, cadê o valor disso? Não existe. Não tem interpretação do momento, o lugar ele é banal, a arte, a cultura local se tornam banais. Vocês entendem a diferença disso? Lê o Walter Benjamin que vocês vão entender melhor. Você consegue perceber com tudo isso que foi dito que fotografia, embora seja tida como um processo artístico, intelectual, ela depende da forma como foi feita. Não é algo definitivo. Não é porque uma vez você entendeu isso que você vai conseguir fazer arte toda vez que você fotografar. Isso é sempre uma busca, é sempre uma tentativa. A gente não chega lá e tá tudo pronto. Então a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre estudando, sempre projetando, sempre ouvindo o cliente para tentar
se inspirar e produzir arte sempre. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o que é arte, o que é fotografia e te ajude a fazer um trabalho melhor e mais relevante para o seu meio. Então comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se for com alguma dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e também segue a gente lá no Instagram, que todo dia tem alguma dica, alguma coisa para vocês, tá bom? Opa, pera, deixa eu avisar vocês aqui, nos dias 26, 27 e 28 desse mês vai rolar o desafio Pare de Fotografar e Faça Obras de Arte. Então eu te espero lá, é só clicar aqui abaixo e se inscrever.